lar junto conosco. Que a paz de Cristo enche o teu coração, enche a tua casa e a tua família nessa noite de uma forma tremenda e gloriosa. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, pois, com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 25. Estamos iniciando esse período de louvor, te convidando para entrar nos atos do Senhor de forma gloriosa, sabendo que não há mais o que nos separe da presença do Pai. O véu foi rasgado no momento em que Jesus gritou na cruz: Deus meu, no momento em que ele bradou, a terra estremeceu e tudo se escureceu. E o que era morte, hoje para nós é vida. Não há outro digno de ser adorado. Não há outro digno da nossa gratidão neste domingo de Páscoa, por sua entrega, por sua morte, pela sua ressurreição. E nós te convidamos aí, onde você está, aclame ao Senhor, glorifique a Ele, exalte, porque não há outro digno de louvor.
clamamos por aqueles que estão sendo afligidos por tamanha pressão. Quantas famílias enlutadas, Senhor. Quantas nações sendo despedaçadas. A terra inteira tem sido chocada de forma tremenda. E nós te pedimos nessa hora que tudo isso seja para que aqueles que conhecem a tua palavra se voltem ao Senhor, para que aqueles que ainda não conheceram a sua palavra sejam alcançados. Senhor, nós não tememos por uma morte física, mas tememos mais por uma morte espiritual. Ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente. Traz a vida, Jesus. Traz a vida àqueles que estão mortos, aqueles que já não sentem mais que o Senhor vive, aqueles que já duvidam do seu amor, precisam ser tocados nessa hora. Aqueles que estão em situação difícil precisam ser tocados nessa hora. Aqueles que estão longe de ti precisam ser tocados nessa hora. Aqueles que se esqueceram do sentido da Páscoa, se esqueceram que há um Deus que se entregou por eles, precisam ser tocados nessa hora. Senhor, aviva a nossa fé. Aviva a nossa fé em meio a essa turbulência, em meio às circunstâncias difíceis que temos passado. Faz-nos crer no poder que há na tua palavra. Faz-nos confiar. A tua morte na cruz não foi em vão. A tua morte foi para que nós tivéssemos esperança, Senhor. É nova esperança. Faz trazer à memória aquilo que dá esperança ao teu povo. Senhor, nós nos colocamos diante de ti e não poderíamos deixar de fazer um clamor sem pedir perdão, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, como pessoas, como igreja, como nação. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as vezes que somos infiéis. Perdoa-nos, Senhor. As vezes que nos esquecemos da cruz e que nos esquecemos que o Senhor não ficou preso nela, que o Senhor não tem limites para o seu agir. Não há limitações que possam conter o teu agir. Perdoa, Senhor, as vezes que nos esquecemos disso, que murmuramos, que blasfemamos, que olhamos para trás, que deixamos o arado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as vezes que somos egoístas. Perdoa, Senhor, as vezes que pensamos somente em nós ou somente na nossa igreja e esquecemos que existe uma multidão precisando ser alcançada pelo teu amor, ser alcançada por esta graça maravilhosa. Oh, Deus, a sua morte foi para que tivéssemos vida e vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós te louvamos em meio às dificuldades. É por isso que nós não nos calamos. Por essa graça maravilhosa que nos alcançou, que traz a paz para este mundo em meio ao caos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode glorificar o Senhor. Você pode
Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Fala de uma história bastante conhecida e nós vamos ver quais foram os impactos da ressurreição para esses dois discípulos aqui. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir
do pão. Querido, sem dúvida nenhuma, eu vou lhe afirmar uma coisa: as melhores notícias que este mundo já recebeu partiram do sepulcro vazio de Jesus. Não se ouve no mundo até os dias de hoje, e não haverá outra notícia melhor do que o sepulcro está vazio. A história da Páscoa, ela não termina num funeral, mas ela termina com uma festa. Ela termina com a celebração da vida. A ressurreição de Jesus também é um fato psicológico marcante na vida de muitos. Os discípulos daquela época estavam marcados pelo desânimo, acuados pelo medo, mas a ressurreição poderosamente os transformou. Eles se tornaram de medrosos a valentes, deram poderosos testemunhos, enfrentaram ameaças, açoites, martírio. Muitos foram mortos por causa da anunciação de que Jesus ressuscitou. Mas eles jamais recuaram, porque eles criam nessa verdade. Eles criam de fato que Jesus havia ressuscitado. O mais interessante nessa história que a gente leu é que quando dois homens de Deus, quando dois discípulos de Jesus, quando os dois seguidores de Jesus estão conversando acerca dele, muito provavelmente Jesus se cola e se faz no meio deles uma terceira pessoa. E é comum a gente ver isso na história da igreja. Os primeiros discípulos com frequência falavam acerca de Jesus. Com frequência Pedro, Paulo, Tiago, João falavam desse maravilhoso dia entre si e para outros. Mas se uma coisa pode nos entristecer hoje no século 21, é que os seguidores de Jesus não falam mais de Jesus. Os discípulos de Jesus perdem tempo falando de si, falando das grandes coisas que fez ou que faz, falando dos outros e não falando de Jesus. E eu tenho dúvidas sinceras se nesse contexto Jesus está no meio. Eu tenho dúvidas sinceras se de fato, assim como os discípulos no caminho de Emaús, que quando falavam acerca de Jesus, da sua morte, se de fato hoje, quando nós deixamos de falar de Jesus, esse Jesus se aproxima de nós, das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Será que de fato Jesus se aproxima desses momentos? Será que Jesus ele entra na conversa? Eu tenho profundas dúvidas. Precisamos nos unir como verdadeiros discípulos de Cristo para falarmos dele, somente dele, para ele, e a glória somente para ele. Somente assim, amados, ele se fará presente em nossas conversas. Agora, nesse texto, nós podemos ressaltar duas situações, dois momentos na vida desses discípulos. Um está identificado como Cleópas, o outro não tem o nome. Fica claro que eram discípulos que não frequentavam os 11, eram seguidores de Jesus, mas não era da turma dos 11. Agora, dois tipos
tipos de impactos eles receberam. Nós vemos muito claramente até o versículo 27 os impactos dos discípulos antes da ressurreição, antes deles terem a constatação de que Jesus ressuscitou. E vemos dos versículos 26 ao 35 os impactos que aconteceram com esses discípulos depois que eles souberam de fato, concretizaram de que de fato Jesus ressuscitou. Quais foram os impactos que a gente consegue perceber nesses discípulos antes deles terem certeza de que Jesus ressuscitou? Dependendo de como você está, talvez você se identifique. Será que a ressurreição de Jesus ainda não te impactou? Será que os sentimentos aqui apontados por eles, antes de terem certeza de que Jesus ressuscitou, será que são esses sentimentos que permeiam os nossos corações? É o que a gente vai ver. A gente vê do versículo 13 ao versículo 15 que durante a jornada eles conversavam sobre os últimos acontecimentos: prisão, julgamento, crucificação. Eles não se preocuparam, mesmo sabendo de que as mulheres tinham ido ao sepulcro e que já tinham constatado que o corpo não estava lá, mas o impacto da morte ainda estava mais evidente nas suas mentes do que o impacto da vida. Eles se deixaram aprisionar pelo trauma da perda de Jesus e não atentaram para uma possível ressurreição. Estavam cegos, mesmo Jesus estando lado a lado. Quando Jesus estava do lado deles, eles estavam tão compenetrados nos seus traumas, nas suas tristezas, nos seus desânimos, que eles nem se aperceberam de que Jesus caminhava com eles, já ressurreto. Será que de fato na caminhada, querido, nós temos nos deixado levar pelas nossas tristezas, pelas nossas frustrações, pelos nossos aprisionamentos e não percebemos mais Jesus do nosso lado? Será que o desespero nos toma conta de tal forma que a gente não percebe mais que Jesus caminha conosco? Nos versículos 22, 24, a gente percebe que esses discípulos, eles já tinham notícias, informações suficientes quanto à ressurreição de Cristo. Inclusive nas Escrituras. Apesar de tudo isso, eles se acovardaram, fugiram de Jerusalém, foram para uma outra cidade, colocaram seus pés na estrada da dúvida, da incredulidade. Eles estavam em fuga, apesar das várias evidências da ressurreição. Querido, o que mais te falta para acreditar que Jesus ressuscitou e que Ele vive? O que mais te falta para que o impacto da ressurreição mude e transforme a sua vida? Eles desistiram de Jesus e se renderam a uma decepção amarga, cruel e até vexatória. A história deles com Jesus tinha acabado na sexta-feira. O Cristo deles, a imagem do Cristo deles, na mente tinha ficado a imagem do Cristo crucificado. Muitos hoje ainda carregam a imagem do Cristo
Cristo crucificado em seus peitos, em seus carros, em suas casas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a imagem de Jesus que nós temos que ter na nossa mente é do sepulcro vazio. A história não terminou na sexta. Teve um domingo. Teve um amanhecer de um domingo que trouxe vida e vida abundante para mim e para você. Nos versículos 16 e 17, você pode acompanhar aí, vocês vão ver que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer, porque os seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Jesus pergunta sobre o teor da conversa, do que eles estavam falando, qual era o conteúdo daquela conversa, o porquê de tanta preocupação. Eles não reconheceram a voz do Mestre e eles pararam entristecidos. O versículo diz isso, né? Que eles pararam entristecidos. Será que quando Jesus fala conosco, querendo saber de nós as nossas preocupações, as nossas inquietações, será que a gente para entristecido, incrédulo, sem acreditar que Ele pode fazer alguma coisa, sem reconhecer que é Jesus que está diante de nós? Sem a verdade da ressurreição, a nossa vida, a minha vida, a tua vida, ela é marcada de tristeza, de dor, de perda, de fracasso. Eles estavam tristes quando deveriam estar exaltando de alegria, assim como aquelas mulheres saíram do túmulo, alegres e contentes, porque Jesus ressuscitou. Mas Jesus ainda não tinha ressuscitado no coração desses discípulos. E a pergunta que eu te faço hoje, meu amado irmão em Cristo, você que caminha com Jesus, porque eles eram discípulos de Cristo, será que de fato Jesus ressuscitou na sua vida? Ou será que você ainda chora as amarguras de uma frustração, porque Jesus não ressuscitou, porque a maior notícia deste mundo ainda não acometeu o teu coração? Como está o teu coração? Quantas vezes na nossa vida a gente deixa de se alegrar para lamentar, de ter alegria para ter dor? Sabe por quê, querido? Porque nós ainda não tomamos posse do poder da ressurreição de Jesus. A vida cristã verdadeira é uma vida de esperança e de alegria. Mas o que tem de cristãos espalhados na face da terra, amedrontados com pavor, com medo, com desânimo, com frustrações, com traumas. Querido, deixa eu te falar uma coisa: não há notícia pior deste mundo que venha superar a maior notícia de que Jesus ressuscitou. Não há perda maior que nós venhamos ter nesta vida que nos faça perder a alegria de saber que Jesus ressuscitou. Não se deixe levar pelo caminho da dúvida, não se deixe levar pelo caminho do desânimo, não fuja, porque Jesus ressuscitou. Nos versículos 18 a 20 a gente percebe também que eles estavam ainda sob o impacto da perda de Jesus. Os seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz. A cena de Jesus desfigurado ainda estavam nas suas retinas. Como conciliar o fato de que Jesus, o ser, o Filho, o amado de Deus, poderoso em obras e palavras, que tinha ressuscitado mortos, que tinha curado enfermos, como conciliar esta figura à imagem de
Cristo pregado na cruz como um criminoso. Como conciliar? Querido, a história, ela não terminou na sexta. A narrativa que nós lemos aqui no caminho de Emaús nos conta que esse drama, ele finaliza da forma como Deus quer e não da forma como os homens queriam. A narrativa do caminho de Emaús, ela nos mostra que os homens queriam ver Jesus morto. Porém, o que prevalece é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Jesus viva e viva eternamente na minha e na tua vida. Que mude a nossa história, que mude o nosso coração, que transforme a nossa vida, que abra a nossa mente, as nossas vistas, para entender que Jesus ressuscitou. No versículo 21, tem uma frase impactante que mostra que os seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Olha só o que eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Agora as nossas esperanças se perderam, porque Ele morreu, foi entregue às autoridades, foi açoitado, humilhado. O lamento tomou o lugar da alegria. Eles ficaram paralisados com o trauma da morte, a ponto de suas esperanças, o coração esperançoso sucumbiu à imagem de Cristo crucificado. Seus olhos estavam fechados, apesar do testemunho dos irmãos. Nos versículos 22 a 24, eles reconhecem, é verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que disseram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Queridos, aqueles discípulos já tinham evidências suficientes para crer que Jesus ressuscitou, mas os seus olhos estavam impedidos de enxergar. A nossa oração é que, assim como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús, existem trocentos de milhares de discípulos de Emaús espalhados pela face da terra, que só Jesus pode desvendar os seus olhos, abrir a sua mente para lhes fazer crer. Hoje muita gente vive sem esperança, porque não acredita no testemunho da igreja, não acredita no testemunho dos discípulos que foram ao sepulcro e estão dizendo há mais de 2000 anos: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Querido, saiba disso você, que assim como Maria, assim como Pedro, assim como outros discípulos já tinham crido na ressurreição, existem milhares de discípulos de Emaús espalhados pela face da terra, precisando que Jesus abra os seus olhos. E como é que se abre os olhos? Como é que se abre os olhos? Como foi que Jesus abriu os olhos? Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Não é isso que diz o texto?
Versículo 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Igreja de Jesus, você precisa expor as Escrituras, você precisa pregar o Evangelho, você precisa discorrer de Moisés até Jesus, para que o mundo creia, para que os discípulos de Emaús, que estão espalhados pela face da terra, abram os seus olhos, sintam o ardor do seu coração. Enquanto a palavra é exposta, o milagre acontece. Enquanto a palavra é exposta, meu querido, o coração arde. Não troque a exposição da palavra por qualquer outra coisa, porque é ela que faz o crente, o discípulo, entender as verdades de Jesus e crer que Ele ressuscitou. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, a gente caminha cabisbaixo, a gente caminha frustrado, a gente acha que a morte é mais forte do que a vida, a gente se desespera com as epidemias, com as pestes, com as perdas. A gente acha muitas vezes, quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, muitas vezes a gente acha que o mal vence o bem, que a morte vence a vida. Mas eu estou aqui, a Igreja de Cristo está aí, em vários sites, em várias plataformas da internet, para dizer somente uma mensagem para você: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e Ele venceu a morte. Para finalizar, querido, como é que a gente percebe que a ressurreição te impactou para a vida? Quais foram os impactos da ressurreição para esses discípulos depois que eles viram que de fato Jesus ressuscitou? O primeiro impacto nós falamos agora há pouco, que os olhos deles foram abertos pela exposição das Escrituras. Jesus se revelou a eles através das Escrituras, falando de Moisés, dos profetas, até aqueles dias. Não há outra forma, igreja, de impactar pessoas do que falando de Jesus. Não há outra maneira pela qual o crente, o discípulo, reconheça que Jesus ressuscitou, que não seja pela exposição da Escritura. Quando a gente reconhece no caminho da perda, da luta, da desilusão, da frustração, quando a gente reconhece que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, para tristeza, para desesperança, para incredulidade. Jesus enche o nosso coração de fé, de vida, tira o temor e coloca coragem. O segundo impacto que a gente percebe muito claramente nos versículos 28, 29 e 32 é que os corações estavam ardentes pela comunhão com Cristo. Olha só o versículo 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de ir adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declina. E o versículo 32: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava a respeito da exposição da Escritura? Quando isso acontece,
quando a exposição acontece, quando a escritura é aberta, quando Jesus é apresentado, quando se crê que Jesus ressuscitou, há um ardor no coração para uma vida de comunhão com Cristo. Aqueles discípulos tiveram também, no versículo 33, pés velozes para ir anunciar a ressurreição. Foram ligeiros. No versículo 33 diz: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles. Quem tem os olhos abertos e o coração ardente, acelera os passos para falar de Jesus. Um coração que queima pelo amor por Jesus, um coração que arde por amor a Jesus, é um coração que não tem limites para anunciar essa salvação. Eles antes estavam fugindo de Jerusalém, agora eles vão para Jerusalém. Eles antes estavam achando que era tarde e que precisava descansar. Na mesma hora, eles não se preocuparam com o medo, com o perigo da noite. Eles voltaram para Jerusalém. Eles não esperaram o dia amanhecer. Querido, quando a mensagem do Evangelho nos impacta, nada nos para. Nada, absolutamente nos para. Quando a crença da ressurreição acomete o nosso coração de alegria, não tem perigo, não tem pavor que possa nos aprisionar em casa. Nada, nem ninguém nos para. Igreja de Jesus, não fique enclausurada sem falar de Jesus. Querido, anuncie que Jesus traz vida e traz vida em abundância. Não se furte, não se enclausure no seu medo, no seu pavor. Não deixe que as circunstâncias apaguem de você a alegria de anunciar com rapidez, com intrepidez, com coragem que Jesus ressuscitou. Pessoas estão morrendo, mas a morte física já foi dita aqui hoje. A morte física, ela não deve ser o motivo de desespero. Paulo já dizia que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. O que deve nos desesperar, o que nos deve nos amedrontar é a possibilidade de termos uma morte eterna longe de Deus. Que adianta ganhar este mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, e agora eu vou ser bastante sincero com você, do que adianta se livrar do Covid-19 e ir para o inferno eternamente longe de Deus? Eu prefiro morrer pelo Covid-19 e saber que a minha alma está segura nas mãos de Jesus. Eles antes tinham deixado o convívio dos discípulos, eles se afastaram, mas agora, com a certeza da ressurreição, eles vão ao encontro deles, eles avançam adiante, eles não querem saber de mais nada. Jesus ressuscitou, e é isso que importa. Vamos nos juntar aos outros, vamos proclamar essa verdade, porque eu vi Jesus ressuscitado. Lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo. É assim que encerra o texto, não é isso? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. Eles voltam para dizer que a história não terminou na sexta-feira. Eles voltam para dizer que aquele cenário de morte agora deve ser um cenário de festa. Estão tentando calar a igreja.
estão tentando calar a igreja, estão tentando silenciar esta mensagem de que Jesus ressuscitou. A tristeza não pode nos dominar, ninguém pode nos parar, a igreja é imparável. E a gente caminha mais de 2000 anos para o glorioso amanhecer na eternidade. Há mais de 2000 anos, discípulos de Jesus, espalhados por todas as nações, línguas e povos, esperam dormir nesta terra e amanhecer na glória com Ele. A nossa notícia não é uma notícia de desesperança. A nossa notícia não é uma notícia de morte. A nossa notícia é uma notícia de vida e de vida eterna com Deus. Igreja amada, anuncie que Jesus ressuscitou. Igreja amada, anuncie a vida em Jesus. Estão querendo te parar, estão querendo calar a igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: os verdadeiros discípulos de Jesus não param, eles são imparáveis, porque Deus abre os olhos. E eu tenho certeza que Deus está abrindo os olhos de muitos crentes nessa hora, através dessa e de muitas outras palavras que estão circulando por aí. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, querido. Quais são os efeitos que o impacto da ressurreição tem surtido na sua vida? Como você tem caminhado por essa vida? O Senhor, Ele nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra através da exposição da palavra. Ele nos encontra no partir do pão. Ele é poderoso para abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e os nossos lábios. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor mude o teu coração. E você que ainda não tinha certeza dessa verdade, saia aos quatro ventos anunciando: Jesus ressuscitou. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Ressuscitou nas nossas vidas, ressuscitou no nosso coração. Não há lugar para tristeza, não há lugar para desespero, não há lugar para desânimo, só há lugar para apressarmos os nossos pés, para anunciar que Jesus ressuscitou. Muito obrigado, Senhor. Há discípulos de Emaús ainda que precisam ter os olhos desvendados pelo Senhor, através da exposição da Escritura. Senhor, levanta teus profetas, levanta homens e mulheres de Deus, para pregar que Jesus ressuscitou e dá vida e vida em abundância. Abençoa a tua igreja no Brasil, abençoa a tua igreja no mundo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te dê uma semana poderosa e que você saia do enclausuramento e anuncie que Jesus ressuscitou. Amém.
por este culto. Muito obrigado, porque estamos, a Deus, transmitindo para muitos irmãos nossos que não podem estar aqui conosco ainda. Que o Senhor possa abençoá-los em suas casas. Que o Senhor possa dar um final de domingo abençoado na tua presença. Senhor, que esta semana seja uma semana diferente no nosso país. Senhor, que haja um retrocesso em tudo isso. Intervém com a tua mão, Senhor. Abençoa e usa, Senhor, essas autoridades para que elas possam entender e compreender a tua boa mão sobre nós. Senhor, freia, Senhor, o avanço dessa epidemia no nosso país. Senhor, queremos te pedir consolo para os corações de pessoas que se foram, familiares que estão perdidos, que perderam seus parentes. Senhor, que os olhos possam se abrir para perceber que o Senhor ressuscitou e que essa é a maior notícia de todos os tempos e que nada pode tirar nossa alegria em saber que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, nos dando vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe. Receber a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, esteja com todos os crentes espalhados pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma ótima semana. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus.